Juízes capítulo 7. Vamos só relembrar o que nós vimos aqui na semana passada, Juízes capítulo 6. Vamos lembrar aqui apenas a estrutura, porque é a história de Gideão. Então eu dividi a história talvez em 3 ou 4 estudos, tá? Esse é o segundo da história de Gideão. A primeira cena dessa história é o chamado de Gideão, como Deus o chama para a tarefa. E nós vimos que o ciclo se repete. Qual é o ciclo? Israel faz o que é mal, ou seja, apostasia. O Senhor disciplina Israel, levantando uma nação estrangeira para dominar sobre Israel. Qual nação é esta agora? Os midianitas, lá do sul, bem do sul ali, lá da península do Sinai, lá no sul tem os midianitas. Lembrando, esse episódio é o 4º episódio do juízo. O primeiro foi Otiniel contra o rei da Mesopotâmia. O segundo foi Eude, o canhoto, contra o rei de Moabe. O terceiro foi Débora e Baraque, é o juiz, contra o rei de Canaã, Jabim, e Císera, o seu comandante. E agora o 4º juiz é Gideão, que é o juiz que recebe mais tratamento no livro. Você tem 100 versículos para a história de Gideão. É a maior história no livro do juiz. Tá bom? Então, lembrando, o ciclo é repetido. A descrição da opressão. Como é que era a opressão dos midianitas sobre o povo de Israel? Eles faziam o quê? Roubavam a colheita. Todo ano, no período da colheita, vinham os midianitas, somados ao povo do leste, somados aos amalequitas. Então são 3 povos juntos que vinham e passavam o rodo em tudo que era de Israel. Imagina você plantando, daqui a pouco vai colher, chegam os invasores e pegam tudo. A ponto de Israel ter que fazer cavernas para se esconderem, para esconderem também os seus mantimentos. Israel se escondia as suas plantações, as suas colheitas. Israel clama ao Senhor. O Senhor responde, mas aqui de uma maneira diferente. O Senhor envia o anjo do Senhor para confrontar o pecado. Vocês me desobedeceram, vocês abandonaram a aliança. É por isso que vocês estão sofrendo isso. Então, lembra, Deuteronômio na mão, vocês estão colhendo maldições da aliança. Só que aí, Deus chama o libertador, e ele é um libertador também improvável. Aliás, esse é um refrão dos juízes, né? São improváveis. Eude é canhoto, ninguém espera. Débora é uma mulher que chama um Baraque, que é alguém que também está com uma crise de masculinidade em Israel. Os homens não se levantam para fazer nada. Uma mulher chama Baraque. E aqui temos um improvável também, que é um medroso, que é alguém que é cheio de receios, é alguém que é vacilante o tempo todo. Gideão está fazendo o que quando ele é chamado? Está colhendo o seu trigo no lugar onde se pisa a uva. Não é o lugar para fazer isso. Ele está escondido, ele está com medo, ele está escondido. Então o Senhor chama Gideão, ele fala: se é o Senhor mesmo, né? Me dá uma prova, fica aqui que eu vou preparar umas ofertas. Ele tem um entendimento de quem que é aquele que está falando com ele, ele começa a entender e descobre que é o Yavé, é o anjo de Yavé. Ele tem essa conclusão, porque ele traz as oferendas e com o cajado o anjo do Senhor sai fogo e ele consome, ou seja, ele aceita aquilo que Gideão prepara. Então ele tem a certeza, é Yavé que me chamou, que aí ele pede o sinal. Mas antes de livrar Israel, Gideão é chamado a derrubar o altar. Vai na casa do teu pai e derruba os altares dele, lembra disso? Então ele, temendo, vai de dia ou vai de noite? Novamente, ele está temendo. Ele é temeroso porque ele está debulhando o trigo no lagar onde pisa a uva. É um primeiro sinal de temor dele, de alguém vacilante. Depois, Deus manda ele destruir os altares de Baal, de Astarote. Ele vai de noite, porque ele tinha medo. E ele faz isso, ele derruba. Então, ele convoca as tribos para a batalha, versículos 33 a 35 do capítulo 6. Só que aí ele ainda está temeroso. Ele fala: se o Senhor vai me dar a mesma vitória, que essa lã amanheça molhada e volta seco. E Deus faz. Mas ele não se satisfaz, aí ele fala: então vamos fazer o contrário. Aquilo lá, absorver água é fácil, né? O contrário é mais difícil.
Então, se na manhã seguinte tiver o chão molhado e ela seca, aí eu vou saber que o Senhor é comigo. E o Senhor, misericordiosamente, pacientemente, vai lá e faz. Nós entendemos que isso não é um modelo para a gente fazer, não é? Não é porque está na Bíblia, tem que fazer, não. Na Bíblia tem coisas certas e erradas descritas. É uma descrição de alguém vacilante, de alguém cheio de dúvidas, mas que o Senhor tem misericórdia. Não é para você ficar pedindo sinais para Deus para tudo. Nós temos muito mais maturidade de fé para isso. Então, esse é o chamado de Gideão. E hoje a gente vai ver a batalha. Hoje é o dia da batalha, tá? Então hoje é o capítulo 7, de 1 a 25. E eu vou aos poucos, tá bom? Também porque o texto é longo. Eu vou já colocar aqui na estrutura. Eu vou primeiro do 1 a 8, que é o quê? O Senhor reduz o exército de Gideão. Então, do 1 a 8, esse é o título. Deus reduz o exército de Gideão. Tá? Então vamos lá, do 1 a 8. Mas antes de começar aqui, eu só quero dar uma nota introdutória. Esse capítulo 7 de Juízes, ele é mencionado no Antigo Testamento algumas vezes. É algo simbólico para o Antigo Testamento. Vamos rapidinho para Isaías 9, Isaías capítulo 9, versículo 4. É aquele conhecido texto e um menino nos nasceu, lembra? O filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso conselheiro e tal. É esse texto. Um pouco antes, Deus fala por meio de Isaías o seguinte: essa opressão sobre vocês vai acabar. Eu vou mandar alguém. É uma profecia vai acabar essa opressão. E ele compara a opressão e a vitória que Israel vai ter com quem? Com Gideão e com os midianitas. Isaías 9,4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Então Isaías, falando da parte de Deus, fala para o povo: essa opressão vai ser quebrada, como no dia dos midianitas. E como foi? A gente vai ver. De uma maneira milagrosa. Vai ser assim que Deus vai quebrar a opressão de Israel, lá no caso de Isaías com os assírios, tá? Capítulo 10 de Isaías, uma página para frente, versículo 26. Mais uma citação da batalha de Gideão, lá com os midianitas. 10, 26. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. A gente vai ver que no final tem uma matança lá na penha, na pedra de Horebe. Está em Gideão, já está em Juízes 7 isso. Isaías está citando Juízes 7 aqui. Está fazendo o povo lembrar. Lembre-se de Juízes. Lembre-se de Gideão. Como é que o Senhor matou os inimigos. Deus vai fazer a mesma coisa. Então é uma história muito importante para Israel. Gideão. Qual que é a referência que você deu agora? Isaías 10, 26. A primeira é Isaías 9, 4. A segunda é 10, 26. E a terceira referência é Salmo. Salmo 83, versículo 9. Aqui é um salmo no qual o salmista fala para Deus se vingar dos seus inimigos. E ele vai citando na história de Israel o que Deus fez com os inimigos. E no versículo 9 ele fala assim, o salmista: faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera. Opa, Juízes 4 e 5 ele cita. Como a Jabim, rei de Canaã, na ribeira do Quizon. Ele cita, versículo 11: sejam os seus nobres como Horebe e como Zeeb. Vamos ver que está nesse texto de Juízes 7, Horebe e Zeeb. Então veja, é uma história que é referência para o que o Senhor faz com os inimigos. De tão espetacular que foi essa vitória. A gente vai ver por que ela foi espetacular. Tá bom? Vamos lá então, de 1 a 8. Então Jerubaal. E também assim, você vê que sempre é constante. Eu sou teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não esqueçam disso. Não se esqueçam, eu fiz por vocês. Dessa batalha aí, que fui eu que lutei. Não se esqueçam. Sempre Deus está lembrando a gente do que Ele já fez. Quem Ele é, para nos encorajar a viver a vida cristã. E Paulo escreve em Romanos, agora me vê esse texto rapidamente, em Romanos 15, 13, perdão. Romanos 15.
Romanos 15:4. Pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que a gente tenha esperança, consolo. Então, o salmista citar Midian, Juízes 7, Isaías citar Midian, é para dar esperança ao povo. Olha quem é Deus, olha o que Deus faz, lembrem-se de quem é Deus. Vamos lá, Juízes 7, começo aqui com o versículo 1, eu vou até o versículo 8, que é, qual é o título? Deus reduz o exército de Gideão. Vamos só olhar aqui, ó, Juízes 6, 34. Juízes 6, 34. Que é Gideão já preparando para a batalha. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, tocou a trombeta, e os abiezritas, que é do clã de Abiezer, lá de Manassés, se ajuntaram após ele. 35. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer, Zebulon e Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Então, Gideão, para se preparar, ele chama tribo de Azer, Zebulon, Naftali e Manassés. 4 tribos convocadas. Ele convoca e o Espírito do Senhor sobre ele, dá a ele essa autoridade. Quem convocava o exército era o Senhor. Quando o Espírito reveste alguém, esse alguém tem a autoridade de Yahvé. Então o povo atende ao chamado. Ok, então ele chama o povo, eles estão lá acampados, e aí o Gideão faz aquele teste com a lã, e aqui é o episódio seguinte. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Vamos lá. Ele usa Jerubaal. Quem é Jerubaal? É Gideão. Por quê? Ele ganhou esse nome porque ele derrubou o altar de Baal. O que quer dizer Jerubaal? Que Baal contenda com ele. É o que quer dizer. Que ele dispute com Baal. O nome dele virou uma disputa com Baal. Ele se levantou de madrugada, ou seja, ele está pronto para a batalha, ele está... quem se levanta de madrugada está pronto está disposto a ir. Isso foi com Abraão, quando Deus manda ele sacrificar Isaac, ele levanta de madrugada. Ele está disposto, ele se mostra disposto. E todo o povo que estava com ele. Quem era todo o povo? Essas 4 tribos com ele: Manassés, Zebulon, Naftali e Azer. Está todo o povo com ele. E se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Vamos lá para o mapa, que isso é importante. Os nossos mapas aqui. Então, ó. Deixa eu pegar um mapa. Colina de Moré, onde o arraial dos midianitas estava situado. Fonte de Arode, onde Gideão ficou com os seus. Tá? Então, a colina está para o norte mesmo. Aqui eles estão em uma fonte de Arode, e curiosamente, Arode quer dizer tremer. Vem de uma palavra que vai chamar tremer. A gente vai ver que já alguns vão tremer mesmo, de medo. Tá? A fonte de Arode. Então Gideão está aqui acampado, e os midianitas estão aqui na colina de Moré. Tá? Aqui um mapa um pouco diferente. Colina de Moré, fonte de Arode. Daqui até aqui dá mais ou menos 7 a 8 quilômetros. Eles estão de distância um do outro. Só que Israel está mais alto. E o exército dos midianitas está mais baixo, está num vale. Tá? Ao pé de uma colina está mais baixo, e Israel está mais alto, só que 8 quilômetros antes. Então, para chegar lá são 8 quilômetros, e eles iriam descer para onde estava o arraial dos midianitas. Isso é importante para a gente pensar na estratégia. Israel está mais alto do que os midianitas, ok? Isso tudo aqui, ó, onde é? É na tribo de Manassés, tá? Só para a gente entender aqui, ó. Esse quadro não está escrito aqui, ó, mas aqui a gente tem Issacar e Manassés. Essa batalha se dá mais ou menos nessa divisa aqui de Manassés com Issacar, tá? Exército midianita, fonte de Arode. Esse quadrinho é ampliado para cá, é aqui que eles estão.
Os homens de Gideão estão aqui, Midian está aqui. E aqui está o vale de Jezreel, que é uma planície onde tem os rios, que é muito boa para se lutar, porque é plano. Ali que estavam os carros de Císera, os 900 carros de Císera, se você se lembra. Ok. Geograficamente estamos situados, estamos no norte, tá? Na tribo de Manassés. Disse o Senhor a Gideão: é demais esse povo que está com você, é muita gente, Gideão, para eu entregar os benditos nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então, o Senhor disse: Gideão convocou muita gente. Deus manda diminuir o exército, não aumentar. Isso é um contrassenso. Eu vou lutar contra o povo, eu quero mais gente. Deus fala: tem muita gente aí, Gideão. Deus não pretendia libertar Israel por meio de um grande exército. E quem lutava por Israel? Sempre era o Senhor dos exércitos, né? Porque Israel poderia se orgulhar disso. O Senhor queria operar por meio de pouca gente, para que não houvesse dúvida de quem venceu a batalha, né? Ou o povo vai exaltar a Deus pela vitória, ou a si mesmo. E a tendência nossa é: eu fiz, né? Tá vendo? Se não fosse eu aqui, ó. Essa é a tendência nossa, de todos nós, nos gloriarmos. Não, porque isso aqui não é para ninguém deitar na rede amanhã e falar: Deus faz tudo. Não é esse aval. A questão é: Deus está falando, eu vou tirar essa possibilidade de vocês se gloriarem. Vocês vão ver que eu é que vou livrar vocês. E veja que Deus fala, para que eles não se gloriem contra mim. A vanglória do ser humano é contra Deus. Todo orgulho humano é contra o seu Criador. Curioso, né? Contra mim e a si mesmo. Então, a glória daquela vitória seria do Senhor e não de homens. Deus quer que Gideão aprenda que eu vou livrar você. Menos pessoas. Então, apregou após, versículo 3, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, aqui é covarde, tá? Não é tímido, eu tenho vergonha, não é? Covarde, a palavra hebraica é covarde. Não é essa timidez de alguém que o Ariel é tímido, não. Mas ele é bravo. Tem gente que é tímida e é corajosa. Aqui é covarde a palavra, tá? Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montana de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil. E 10 mil ficaram. Então você tem 32 mil convocados das 4 tribos. 2/3. Imagina, pessoal, quem tem medo sai. Aí começa um. Aí daqui a pouco. Pessoal, assim, é impressionante. Tem 32 mil, 22 mil saem. Somos medrosos. Não é para nós isso não, eu estou com medo. Porque os caras estão há 7 anos oprimindo a gente, são 7 anos de opressão, ninguém nunca conseguiu fazer nada contra eles, e agora que Gideão convoca todo mundo, tem 32 mil, Deus fala, é muita gente, pode fazer o primeiro critério aí, medrosos. 22 mil voltam. Então, isso tem a ver com uma coisa escrita em Deuteronômio. Lembra lá? Deuteronômio na mão. Abre aí, Deuteronômio 20, versículo 8. Deuteronômio capítulo 20, versículo 8. Esse é o primeiro critério para Deus diminuir o exército dele. De medrosos e assustados, todos eles. Deuteronômio 28 diz assim, ó, 20, versículo 8. Deus está falando sobre a guerra para o povo. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Deuteronômio 28, Deus já falou, em situação de guerra, os tímidos e medrosos, os covardes, têm que voltar. Para quê? Para que eles não contagiem o restante. Você imagina, são 2/3 contagiando 1/3, né? Muita gente fala: rapaz, isso não vai dar certo não. Isso não vai dar certo. Os que ficaram são realmente diferenciados, né? Os que ficaram são os que não eram tímidos nem covardes. Mas veja, Deus está usando um critério que já tinha falado com Moisés para o povo. Quem for tímido não vá para a guerra, vocês vão contagiar os outros, vocês vão ser mau exemplo. Então 2/3 saíram. A questão aqui de Gileade,
há uma discussão aqui, porque Gileade, gente, fica do outro lado do Rio Jordão. Pode ter sido um erro de copista, ou pode ter sido um outro nome para o Monte Gilboa, que é um monte próximo ali. Então talvez um erro de manuscrito tenha ficado Gileade, porque não faz sentido Gileade naquela geografia. Tá? Vou mostrar para vocês. Gileade tá para cá, olha aqui, ó. Olha onde está Gileade, aqui embaixo. Então possivelmente pode ter sido um erro ali de Gileade para Monte Gilboa, que é um monte que tem aqui. Deixa eu pegar outro mapa. Aqui, ó, Monte Gilboa. Tá? Possivelmente um outro nome para o Monte Gilboa pode ter sido Gileade. Essa é a explicação por que Gileade está ali, porque não faria sentido para nós assim do tipo. Estão acontecendo as guerras aqui em São Bernardo, mas aí alguns voltaram para Sorocaba. Tá muito longe para ser de fato assim, sabe? Não é muito possível. Então talvez seja um outro nome para o Monte Gilboa. Só isso, esse comentário. Fácil. Então o primeiro critério foi feito. Medrosos. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Então 10.000 ainda está demais. Faze-os descer as águas, e ali eu provarei eles a vocês, a você, tá? Por isso que é todos. Gideão é um homem, então esse é uma coisa que a gente não usa mais na língua portuguesa, né? Eu os provarei para você ver, Gideão. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Ok. Qual é a prova então de descê-los às águas? Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo o que lamber água com a língua, como faz o cachorro, o cão, esse você vai pôr à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, que é o primeiro grupo. Os que lamberem a água, levando ela à boca, é um grupo. Os que se abaixarem na água é outro grupo. Foram o número dos que pegaram a água e lamberam. Cadê? 300. E todo o restante se abaixou, 9.700 se abaixaram a beber a água. Então disse o Senhor: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vou livrar vocês. E eu vou entregar os midianitas das tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Aí, que põe de interrogação na cabeça, né? Bom, primeiro, como é que a gente entende isso aqui, ou tenta entender? Deus faz um segundo critério. O primeiro é medroso e covarde. O segundo é os que vão beber água em um rio. Tá? E Deus deveria separar esses homens. A seleção aqui não foi baseada em físico, em habilidade de guerra, nada militar, percebe? Então a gente tem muita discussão dos estudiosos sobre esse critério. Alguns dizem, bom, quem pega a água e coloca aqui está mais atento. Esse é uma possível explicação do que quem se ajoelha e esquece do mundo ao redor. Essa é uma explicação. Pode ser. Só que a gente pensa, bom, peraí, mas Deus não iria livrar Israel por homens atentos, certo? A questão não é a habilidade dos homens. Deus está mostrando para ele, eu não quero um grande exército, mas pode ser uma explicação. Outros aí extrapolam, dizendo que quem se ajoelha está adorando algo, aí você já alegorizar demais, dizer que quem se ajoelha está se prostrando diante de uma necessidade, e isso vira um ídolo. Eu acho que é já ir longe demais. Eu acho que o ponto é, Deus quer separar homens, Deus quer diminuir exército, e é possível que a atenção de alguns seja esse critério, de pegar a água e lamber. Mas não dá para a gente bater o martelo que é isso. Lembra, a gente está a pelo menos 3.000 anos de distância disso, e uma outra cultura. Pode ser que naquela cultura, a gente não sabe, eu pesquisei em contexto histórico,
tivesse uma questão ali de um critério que se perdeu. Se perdeu com o passar do tempo, que hoje a gente aqui no Brasil, em 2024, não consegue entender um critério desse de homens bebendo água. Só que para eles era muito comum. O que você pode ficar sem problema é alguns mais atentos, alguns que estavam mais alertas, é possível que seja isso, tá? Aí alguns vídeos. Por outro lado, a gente pode interpretar a ação dos que lamberam como confiam no Senhor. Então, eles não confiam tanto no Senhor quanto os que se ajoelharam, que confiam, Deus está com a gente, eu vou me ajoelhar aqui. Então tem tanta discussão sobre isso, que a gente não é bom a gente ficar se detendo em algo que a gente não consegue explicar completamente. O ponto é, Deus estabeleceu um critério que ele sabia que seriam só 300. A questão é que Deus quer diminuir o exército, tá? Mas você pode ficar com a questão da atenção aí, se te satisfaz isso, ok? Então agora é uma redução, pessoal, de 99% do seu exército. Como é que você ficaria? Você convoca 32 mil e sobram 300. 300, se apertar bem, cabe aqui em pé, não cabe? 300 pessoas em pé aqui, cabe. Sabe quantos eram os midianitas? Vai para Juízes. Vai para Juízes 8, 10. Juízes 8, versículo 10. Estavam, pois, Eba e Salmuna em Carpor, e os seus exércitos, com eles uns 15 mil homens. Todos os que restaram do exército de povos do Oriente. E os que caíram foram 120 mil homens que puxavam a espada. Pelo menos 135 mil eram os midianitas. Pelo menos. 135 mil contra 300. É quantos para quanto aí? É 1 para 400. É isso, mais ou menos? É assim, e gente, naquela época não era assim, bomba, você joga, não. Era no mano a mano. Era 1 para quanto? Faz a conta aí para mim. Quanto que é 135 mil para 300? É 1 para quantos? Eu acho que é 1 para 400. 450. É 1 para 450. Essa batalha está ganha ou não? Humanamente falando Deus está falando, Gideão, é para humanamente falando você não ganhar mesmo. É nesse nível que eu vou diminuir o teu exército. É para você não ter esperança nenhuma em você. Por isso que esse relato é citado lá. Vai ser uma libertação como no dia de Midian, porque foi algo impressionante. São 135 mil contra 300. E 300 que aí, será que eram os melhores ou os piores lá que lamberam água? Não sei, eram 300. Mas vamos seguir. 7, né? Então disse o Senhor a Gideão, ok. Com esses eu vou livrar vocês. Então Deus está dizendo de novo a Gideão, eu vou livrar vocês com 300 homens. Então cada os outros podem voltar para o seu lugar. Vamos seguir com o texto. Até o 8, que é o nosso limite do nosso primeiro ponto. Tomou o povo provisões das mãos e as trompetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estavam o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Então, Gideão com os 300. Oi? Essa posição que os midianitas estavam já é uma desvantagem, né? Mas assim, eles estão em uma planície. O povo teria que descer até eles não iriam subir. Ou eles tinham camelo, a gente vai ver já que os camelos eram uma arma de guerra, mas eles estavam numa planície. Só que a desvantagem deles a gente vai ver pela estratégia que Gideão teve, tá? Então, eles pegaram trombetas e as provisões. Aqui, provisões é o que eram necessário para eles irem para essa batalha. E veja, não cita espada. Pegou suas armas, não cita. E enviou os homens cada um a sua tenda. Então, veja que não tem castigo de Deus aos que foram medrosos, nem aos que se ajoelharam. É simplesmente Deus separando. Vocês não. Não tem juízo de valor. Voltem para suas tendas. Eu quero 300. Ok. Segundo ponto da nossa história, eu vou por aqui, é a confirmação da vitória a Gideão por meio de um encorajamento. Então agora nos versículos 9 a 15, Deus encoraja Gideão falando, você vai ganhar. Porque tinha 32 mil, agora tenho 300 e falo,
Espera aí. Agora Deus fala, Deus mais uma vez, misericordiosamente fala, eu vou confirmar que você vai ganhar, com 300 homens. Sabe que o primeiro tópico aqui? O primeiro é, o Senhor reduz o exército. O segundo é, o Senhor confirma a vitória. Porque humanamente falando, com o exército de 1 para 450, ninguém crê que vai ganhar. Vamos lá, 9. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Segunda vez que Deus fala, eu entreguei. E o verbo está no passado aí. No hebraico tem uma questão do verbo passado, que chama o passado profético. O que é isso? É tão certo o que vai acontecer, que já diz como se fosse no passado, como já tivesse acontecido. Exemplo, um menino nos nasceu, um filho nos deu. Mas não nasceu ainda, mas o verbo é no passado. De tão certo que vai ser, escreve-se na língua hebraica como se já tivesse sido, ou seja, passado. Deus fala, eu já entreguei, mas vai acontecer ainda, mas é certa a vitória. Deus fala 2 vezes, eu já entreguei. Mas mais uma vez, desce lá e eu entreguei. Mas olha como Deus é paciente com a gente. 10. Se ainda você teme, opa, teme tem a ver com Gideão, né, gente? Temer e Gideão é tudo a ver. Se você ainda teme atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial e você vai ouvir o que eles dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Gideão, você vai ganhar. Eu já entreguei. Mas se você ainda temer, desce com o teu moço para você ouvir o que eles vão falar. Gideão fala, não, Senhor, já me falou tantas vezes, já fiz tanto teste. O que ele faz? Claro que eu temo. Ele foi lá, porque ele temia ainda. Olha como o Gideão é muito vacilante na fé. Mas é esse que Deus escolhe. É esse que Deus escolheu. E o moço, ele desce com um moço chamado Pura. É Pura. Já estava querendo ver, procurando o que quer dizer isso. O que? Pura? Moço. É o nome. Não, agora você explicou. É o nome dele, é o nome do servo dele. É pura desconfiança. Tá? É pura falta de fé. Mas ele vai com o seu moço pura, desce ao arraial, porque ele ainda não crê que Deus vai dar. Mas Deus fala que vai. Então ele desce lá. 12. Os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, lembram? São 3 povos. Cobriam o vale como gafanhotos em multidão. Lembra que eu falei semana passada? Qual a ideia de gafanhotos para Israel? Destruição. Eles chegavam, no capítulo 6 fala que eles chegavam como gafanhotos para tomar a plantação. Então é destruição. Imagina esse número. E eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Então aqui o autor diz, só um parênteses, olha o terror que era esse povo. Era muita gente com muito camelo. E talvez isso vai ser útil para a estratégia de Gideão. Ou seja, ele desce, ele não está muito confiante, ele desce com o seu servo pura para... Tá, eu quero ter certeza ainda que eu temo. Eu quero ouvir o que eles vão falar. E aí o autor faz uma pausa na narração e fala, olha como era aterrorizante esse exército. Era muito camelo, que são animais grandes e rápidos, com muita gente. São 3 povos e muita gente. 13. Chegando pois Gideão, eis que certo homem, então ele desce ao arraial à noite, ele e o seu moço. Só uma pergunta, eu lendo aqui, eu li o seu moço, eu entendi como se ele fosse filho de Gideão, mas... Não, é um servo, é alguém que o ajuda. Ele era o comandante, ele tem um servo, como Moisés tinha Josué, por exemplo. É o seu moço, é isso, tá? Chegando pois Gideão, esse certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse,
levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos israelitas nas vossas mãos. Mas já não tinha dito. Já tinha dito, ele precisava ouvir, porque Deus falou, se você teme, vai lá ouvir. Ele acreditou mais no midianita do que Porque no Senhor, é isso, olha como Gideão é, ele não é o grande, não é herói, o herói é o Senhor, aqui que é paciente conosco. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho isso aqui. Então, Gideão desce e ouve um sonho. 2 midianitas conversando sobre um sonho. Ele viu um pão, e aqui, uma tradução possível dessa palavra pão, que não é a mesma palavra de pão usada em outros lugares no Antigo Testamento. Ela tem uma raiz de uma língua árabe que pode ser um bolo mofado, é uma coisa podre, é uma coisa ruim. É um pão ruim. Meio que mofado. Essa tradução é pão, porque é uma palavra também usada para pão, mas é um pão embolorado. Essa a ideia. E o cara sonhou que um pão de cevada, cevada era um cereal de baixo valor. Era assim, é um pão ruim feito de coisa ruim, de coisa barata. Ou seja, algo muito frágil, algo muito ruim aos nossos olhos, derruba o arraial, derruba a tenda do comandante. Ele sonha isso, tá? E aqui, ele tem que lembrar, sonhos eram considerados de muita importância nesses tempos, né? Lembra lá de José, do faraó, sonhava, tinha essa questão de sonhos, mesmo entre povos pagãos, a questão de sonho da sua interpretação, tinha muito isso. Então, muitos criam que cada sonho tinha a sua interpretação e os deuses falavam por sonhos. Tanto que faraó, até hoje, né? Até hoje tem um misticismo com um sonho muito grande, de o que será que Deus está me dizendo nesse sonho? Será que tem alguma coisa? Até hoje tem isso. Sonho é uma coisa muito curiosa, nosso cérebro sonha coisas impressionantes, né? Mas enfim, o colega desse interpretou, é a espada de Gideão. Espada aqui é um termo não para arma, mas para força militar, para destruição, é o que a arma pode fazer, tá? É a espada de Gideão, ou seja, é a força de Gideão. Então, os midianitas conheciam Gideão, certo? Citou Gideão. E citou, Deus entregou das mãos de Gideão. Era alguém conhecido. Então, antes de ir à batalha, Gideão ganha o último fortalecimento. Eu vou dar para você, o povo. Era o que ele precisava. E agora ele fica ousado, mas antes ele adora o Senhor. Ele adora porque ele, de fato, agora ele é um crente, parece, né? Depois de tudo, Senhor seja louvado, o Senhor é digno. Ele adorou, e então ele foi lá para a tenda de Israel e disse, vamos embora, gente, vai que eles vão nos dar. O Senhor vai nos dar essa terra, essa luta. Então, a essa altura aqui, a progressão de Gideão parece ter sido completa. Por quê? Primeiro, ele precisou da confirmação que o anjo do Senhor, no versículo 6, era Yahvé. Porque ele pede, eu vou trazer aqui a minha oferta se o Senhor aceitar, e ele tem essa conclusão. Depois, Deus ordenou que ele destruísse o altar de Baal, na casa de seu pai, e ele faz isso, ainda temendo. Terceiro, Gideão recebe o Espírito como capacitação, ele é revestido pelo Espírito Santo. Depois, ele ainda pede confirmação da lã para saber se Deus é com ele, não é para saber o que fazer, lembra? É para saber se Deus está com ele. E Deus fala, eu estou com você. E agora, por último, ainda temendo, Deus confirma e ele adora finalmente o Senhor, ele adora, aqui ele adora. E parece apaziguado com essa questão. Deus então, na sua maravilhosa graça, deixa Gideão ver que por trás de um exército gigantesco, Gideão vai ter vitória. Ou diante de um exército gigantesco, o Senhor, ele vai ter vitória. E muitas vezes nós somos assim, né? Uma aplicação rápida. A gente precisa ser tranquilizado continuamente por Deus, né? Continuamente. Deus precisa, pelo meio da sua palavra, nos tranquilizar com relação aos nossos temores. E Ele faz isso na sua graça, com Gideões como nós, que somos do povo, mas temos nossas fraquezas constantes, e Ele constantemente nos encoraja por meio da sua palavra.
nós raramente descansamos e confiamos. Somos gideões, somos gideões. 16, então, o que nós temos no 16 aqui, a partir do 16 como divisão? 3, a estratégia de Gideão e o êxito contra os midianitas. Então, o primeiro ponto foi, Deus reduz o exército com os dois critérios, lembra? Os medrosos e beber água. Depois, Deus encoraja ele, dá o último encorajamento, que é, vai lá e ouve, então, o que vai acontecer. E agora, Gideão tem uma estratégia e ele tem êxito na batalha. Do 16 ao 22. 16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e potes de barro, cântaros vazios com tochas dele. Vai para uma festa ou para uma batalha? E você dá trombeta, tocha e vaso de barro, vão para uma festa. Olha, Gideão tem uma estratégia, porque nós somos 300 contra 135 mil. Cada divisão, ele separa 300 em 3 divisões de 100 e fala, cada um pega uma tocha, uma trombeta e um vaso de barro. E disse, olhem para mim e façam como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim vocês façam. 18. Então vamos lá, ele passa as instruções. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vocês também toquem a vossa ao redor de todo o arraial e digam, pelo Senhor e por Gideão. Então a instrução é, vocês se dividam em 3 comandos e cada um desses, imagina, 100 pessoas enfileiradas lado a lado, todo o arraial. Então eles estão mais altos, eles estão segurando tochas. Toca a trombeta e grita, pelo Senhor e por Gideão. Aqui ele tem um começo de um problema, possivelmente, tá? Por quê? Esse tipo de grito aqui... Deve ter sido um efeito. Então, esse tipo de grito aqui não é uma coisa muito boa. Era comum, nas batalhas daquele tempo, o rei do povo gritar, pelo Deus tal e pelo rei. A gente vai ver que no capítulo 8, Gideão se orgulha de algumas coisas. Então, há um aspecto possivelmente negativo nessa palavra dele aqui. Quando Davi vai lutar contra Golias, eu vou em nome do Senhor. Pelo Senhor e por Gideão parece um prenúncio de algo não tão bom. Esse é um aspecto negativo. Mas alguns veem como pode ser positivo, porque ele vai em nome do Senhor e do comandante, que já era temido pelos midianitas. Eles conhecem Gideão, porque o cara falou, Gideão vai ganhar. Então, tem 2 lados aí. Entendo que é possível olhar isso como um prenúncio ruim, porque Gideão vai querer glória para si lá na frente, e ele vai se dar mal depois. Massageou o ego dele. Ele vai por ele também, por Yahvé e por mim. Então pode ser uma falha dele aí, um prenúncio de uma falha, tá? Que era muito comum em ritos de guerra daquele povo, tá? Então ele instrui assim, e vamos lá, vamos para a guerra, vamos andar uns 8 quilômetros até o vale e vamos guerrear. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, que é 10 da noite. Naquele tempo eles dividiam a noite em 3, a média era do meio. Então das 6 da tarde às 10 da noite era a primeira vigília, das 10 da noite às 2 da manhã a segunda, das 2 da manhã até o amanhecer a outra. Então ele está nessa vigília do meio, o horário onde o sono já está estabelecido, tá? Havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas. Marcão aí sabe que troca de guarda é um momento vulnerável. Toda troca de guarda é um momento vulnerável, né? Tem muito esquema para trocar, para ser o melhor possível, porque a troca é um momento delicado, mas ele escolhe esse momento de troca de guardas dos midianitas para fazer o que ele vai fazer. E tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros. E seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam.
e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Então veja, o que a gente entende dessa estratégia? Eu trouxe aqui um comentário histórico-cultural que fala sobre essa estratégia. Olha só. As 3 companhias de Gideão ficariam posicionadas nas extremidades do acampamento: norte, oeste e sul. Então você tinha no norte, no oeste e no sul posição, porque o Monte Moré ficava a leste, não dava porque tinha montanha. Então essas 3 guarnições cercaram todo o arraial. As tochas que cada um dos homens carregava eram feitas de material como junco, que permitiam uma combustão lenta até serem expostas ao ar e movimentadas. Os jarros cobririam o brilho da tocha até o momento certo. Então eles talvez viessem com o jarro para esconder a luz até a hora certa, para dar um impacto de som e luz. Imagina camelo na quantidade com um susto desse. Então, possivelmente ele pensou numa estratégia psicológica aqui, que são 300. Tem que assustar eles. E outra questão muito importante é: os jarros cobririam o brilho, enquanto as 3 divisões estivessem posicionadas, e as trombetas soariam. Geralmente, apenas poucos soldados eram encarregados do toque da trombeta, já que precisavam das suas mãos para segurar as armas e escudos, os outros. Nas batalhas noturnas, do mesmo modo, certo número de soldados era designado para segurar as tochas, para iluminar a zona de batalha e bloquear a retirada. Então, o que se esperava de quem estava com tocha? Ele não é um guerreiro, tem guerreiro atrás dele. Então, quando ele coloca todo mundo com tocha, ele está dizendo, para quem está vendo, tem muita gente atrás desse povo aí. Tem gente demais para trás, porque são 300 só iluminando. Os caras são muitos. E outro tocando trombeta. E tocando, então, e é à noite, ninguém consegue ver. Então, olha a estratégia psicológica de Gideão para assustar os 135 mil, que tinha camelo. Então, mas no camelo, todo mundo com aquele silêncio no arraial, o cabelo acordando com luz, barulho, um barulho de coisa quebrando, e fogo por espada por Gideão. É uma loucura, na troca de guarda. Então, ele pensou bem para fazer isso. Então, aqui ele conclui: portanto, quando os midianitas ouviram o som de 300 trombetas e viram uma multidão de tochas ao redor do acampamento, naturalmente imaginaram que havia um enorme exército pronto para atacar. Pela geografia apresentada, talvez tivesse alguma forma desse som da voz dos soldados. Eu pensei a mesma coisa. Possivelmente porque eles estavam mais baixos e ali veio o barulho dos cântaros quebrando e trombeta e luz. Então você tem todo um arranjo geográfico para assustar. Spielberg. Daria um ótimo filme, né? Daria. Spielberg, olha que efeito especial que o cara bolou. Então é um plano brilhante, gente. É um plano brilhante. O exército pareceu maior que era. Muito maior. Tá? E tirou vantagem do inimigo na hora mais vulnerável, na hora que trocava as guardas. Então eles continuaram a fazer o barulho, quebrando coisa, deve ter assustado os camelos que começaram a se mexer. E aí, o acréscimo da palavra espada, né, que Gideão não mandou falar espada, mas eles falaram espada. Mostra que os homens aqui compartilhavam dessa engenhosidade, porque o grito sugeriria: vão matar vocês, a gente está até os dentes, vão matar vocês todos. 21. E permaneceu cada um seu. Então ninguém de Israel se mexeu. Eles só quebraram, iluminaram e tocaram. Cada um no seu lugar ao redor. E o arraial todo deitou a correr, a gritar e a fugir. 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro no arraial. Como é que se explica isso? Provavelmente, na volta de um turno, dos guardas de um turno para o outro, que eles fizeram isso, aquele monte de gente acorda vendo pessoas vindo na direção delas assustadas. Vão matar, é inimigo. É invasão. É de noite, é invasão. Porque está trocando turno. Está de noite, é barulho, é luz, e gente vindo contra mim, é um matando o outro dentro do arraial. Israel não pegou nenhuma espada.
olha como essa história é dita lá em Isaías. Vai ser como no dia dos Midianitas. Eu vou fazer por vocês. Vocês não vão pegar aí uma arma. 300 contra 135 mil. Olha quem é o Senhor que luta pelo povo. Que fugiu, Israel fugiu rumo de Zererá, até Bet-Sita, até o limite de Abel Meolá, acima de Tabate. Aqui ele coloca alguma geografia. Deixa eu voltar para vocês no mapa. Então, ó, o arraial está aqui, dos Midianitas. Aqui está o Monte Moré, aqui está a fonte. Esse efeito especial acontece aqui e eles fogem para cá, ó. Eles descem, tá? Abel Meolá, ó. Eles descem para o Jordão, para leste. Começam a fugir. Os que sobreviveram, os que não foram mortos pelos seus próprios compatriotas. Começa aqui, ó, ao norte de Tabata, né? Ó. Eles estão por aqui, tá? 23. Então os homens de Israel, Naftali, Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguidos. Então agora, Gideão fala: chama o pessoal que foi embora e eles para irem atrás dos que fugiram. Porque o arraial estava se matando, só que tinha gente fugindo. Eles eram 300. Convoca mais gente. Então ele convoca as tribos que antes foram convocadas e foram. Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim. Agora Efraim entra. Lembra que Efraim está mais para baixo. E aqui é o começo da próxima história, que é uma briga. Vocês vão ver. Deixa eu pegar um outro mapa. Aqui, ó. Esse é bom. Ó, a batalha está acontecendo aqui, ó, entre Essacar e Zebulon, tá? Eles fogem para cá. Efraim está aqui embaixo, ó. Tá vendo? Efraim roxo aqui, ó. Efraim é o roxo ali, ó. Tá? A batalha está acontecendo aqui. Vale de Jezreel, tá aqui um monte. Aqui que é. A batalha não, né? Que não teve batalha. O acontecido foi aqui. Eles fugiram para baixo, e aí Gideão convoca Efraim, convoca Azer, Naftali e Zebulon. Persigam. Provavelmente essa turma podia estar próxima. Os que foram embora, os 22 mil, depois os 9.700, podia estar próxima. E algum lugar chama o povo. E aí convoca Efraim para pegar os fugitivos, para eles não cruzarem o Jordão. Tá? Essa é a geografia. Aqui, ó. E desçam ao encontro dos midianitas para impedir-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhe as passagens pelo Jordão até Bet-Bara. Eu não sabe onde fica Bet-Bara exatamente, mas certamente é uma região por aqui, tá? De divisa aqui, ó, tá? De Jordão. Deixa eu ver um outro mapa. Se tem uma batalha de Gideão. Bet-Sita tem... Eles estão fugindo para cá. Deixa eu ver se ele passa para baixo. Tá, então, em alguma região daqui, essa Bet-Bara, que eles têm que impedir de cruzarem o Jordão. 25. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Oreb morreu, quem ficou? Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, além do Jordão. Então Gideão desce também para ajudar isso e consegue pegar esses 2 príncipes, Oreb e Zeeb, e matam os dois. O que é isso na penha? Penha é a pedra. Uma pedra que recebeu um nome, uma rocha grande, uma rocha do tipo sabe quando você sobe uma pedra para ver um local mais alto? Isso, como se fosse um penhasco embaixo. Que é onde tem uma pedra enorme. É isso? E aí, e o outro foi morto no lagar. Agora, isso te lembra, lagar e penha te lembra alguma coisa da história de Gideão? Gideão estava num lagar e penha foi onde ele colocou as ofertas dele. Então, olha como as coisas assim se encaixam aqui, né? Um foi morto, onde Gideão foi chamado, não no mesmo local, mas em um lagar também. E o outro foi morto numa penha. Então Efraim captura essas passagens. Oreb significa corvo,
e Zeeb lobo. Então, os efraimitas cumprem a sua missão, matam esses dois, mantêm as suas posições, e Efraim executa os dois. Aqui um comentário interessante. Na primeira vez em que encontramos Gideão, ele estava escondido em um lagar. A primeira ocasião que Deus lhe dá uma segurança foi numa penha. Agora, os ex-inimigos são mortos em uma rocha e em um lagar. Os inimigos não são tão fortes quanto parece. Um medroso que precisou de um lagar e de uma penha para ter certezas, vê seus inimigos derrotados em um lagar e em uma penha. É muito bonito isso, né? Essa é a nossa história, essa é a batalha dos Gideão, tão conhecida na Bíblia inteira, tão citada em Isaías, nos Salmos, porque foi uma batalha que Israel não pegou numa arma. Deus lutou pelos seus. Deus diminuiu o exército porque a glória é minha. E é isso que Deus promete a fazer a Isaías, que o salmista lembra. A vitória vai ser tão grande quanto dos midianitas. Agora, concluindo, me vieram à mente dois textos do Novo Testamento. Então assim, conclua essa história com 2 versículos. Vou ler dois textos. 1 Coríntios 1, só observe, 1, 26 a 29. Irmãos, reparem, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, 26 a 29, tem uma ilustração clara da batalha de Gideão. Eu não escolhi gente chique, de nobre nascimento, sábia, para fazer o que eu peço. Eu escolhi gente fraca, para mostrar que a glória é minha. Gente, 1 Coríntios 1, 26, a história de Gideão parece ser um feito para o outro. Como é que você pode ilustrar 1 Coríntios com Gideão? Que texto do Novo Testamento dá certinho com essa batalha? 1 Coríntios 1. Eu não chamei gente importante. Quando ele foi chamado, ele falou: Senhor, mas eu sou da tribo de Manassés, lembra? Semana passada. E eu sou o menor entre os meus irmãos, de uma tribo ruim. E aí Paulo fala: eu não chamei gente de nobre nascimento. Deus não chama a gente de estirpe. Deus não chama isso. Aliás, ele chama o contrário para colocar para baixo os que se acham fortes, para que ninguém se vanglorie. E outro texto que cai muito bem com essa passagem, 2 Coríntios 12, 9. O espinho na carne de Paulo, Paulo ora para que Deus tire, não é? E aí Deus responde: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Isso te lembra Gideão, a batalha dos midianitas? De boa vontade, pois, Paulo fala, mas eu me gloriarei nas fraquezas, porque para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo está dizendo, parece que está com Gideão na mente, assim, é na fraqueza que eu me glorio. Porque quando eu sou fraco, então, é que eu sou forte. Aí Deus fala: agora sim parece um crente. Quando você reconhece que você não pode por você, você depende de mim. Bem-vindo, Gideão. Quando você reconhece que você não consegue e você corre para mim, aí você fez o certo. É isso que eu quero de você. Esse é o nosso texto. Essa é a batalha contra os midianitas. Não teve batalha, não é? E aqui eu quero... Vamos encerrar, então? Vou lembrando da estrutura, lembrando cada ponto para a gente responder as nossas perguntas, tá? Vamos lá. Primeira estrutura, do 1 ao 8. O Senhor reduz o exército. O exército se acampa nas proximidades, 8 quilômetros. Isso é próximo, tá, gente? Qual a razão para reduzir o exército? Quem lembra? O que Deus fala? Eu vou reduzir por quê? Porque pode se gloriar. Vocês podem se gloriar. E ficar contra mim. 32 mil contra 1.130. Ainda assim eu conheço vocês, seus crentes. Vocês gostam de um orgulhinho, vocês gostam. O primeiro critério, qual foi? Medrosos e covardes. O segundo, do 4 ao 6, da água. Que a gente não sabe bater martelo sobre isso, mas
Pode ficar aí como um dos mais atentos. O número final, 300, que vão livrar de Israel. A preparação final e a localização. Segundo ponto, que é o versículo 8. Do 9 ao 15, a confirmação da vitória de Gideão por meio de um encorajamento. Deus oferece um sinal. Qual é o sinal? Desce lá que você vai ver gente falando que eu vou te dar isso. Que é o sonho, né? Ele vê o sonho. A grandeza, lembra lá? Como gafanhotos e camelos que não podiam contar. O sonho, o seu significado e a certeza final de Gideão. Então ele tem a certeza final, ele adora e volta para Israel falar: vamos lá, o Senhor já nos deu. Terceiro, a estratégia e o êxito. Ele instrui o que os 300 têm que fazer, ele executa a estratégia diante do arraial e a reação foi: fugiu, correu, gritou e se mataram uns aos outros. E por último, os reforços de Israel são convocados. Tem reforço aí. Ele convoca Naftali, Azer e Manassés, que perseguem os sobreviventes, convoca Efraim para impedir a passagem pelo Jordão e a captura e a execução de 2 príncipes dos midianitas. Essa é a batalha de Gideão contra os midianitas. Vamos lá. Sobre o que o texto está falando. Samuel, está escrevendo sobre o que agora aí? O que você responderia? Como Gideão venceu os midianitas com 300 homens. Perfeito. Como Gideão venceu os midianitas. Tá? É sobre isso que eu estou escrevendo agora. Eu coloquei. Está falando como. Só que aí, Fê, eu mudei um pouquinho para dar o mérito para o Gideão. Como Deus deu a vitória a Israel por meio de Gideão. Específico. Você já foi muito específico. Estou dizendo, se você fosse perguntar para Samuel sobre o que está escrevendo na hora, estou escrevendo sobre o episódio de como Deus, por meio de Gideão, vence os midianitas. É sobre isso. Aí a gente vai estruturar isso. A gente vai afunilar isso, tá? Ok? O que o texto está dizendo sobre como Deus deu a vitória? E aí você olha para a nossa estrutura. É um pouco grande, mas fica assim, ó. O texto está dizendo que o Senhor reduziu. Então, como é que começa a nossa estrutura? Redução do exército, não é? O Senhor reduziu o exército de Gideão a 300 homens para que Israel não se gloriasse da vitória. E em seguida deu a Gideão um encorajamento, confirmando a vitória sobre os midianitas. Gideão, pois não, Leandro? Como sempre foi, né? Como é que Israel venceu os egípcios no Mar Vermelho? Com que espada? Nenhuma. Vamos lá, o que mais? Olha só como Deus batalha as batalhas. É Deus quem luta pelo seu povo. Gideão, encorajado e certificado da vitória, chama seu exército à batalha, montando uma estratégia com trombetas, cântaros e tochas, o que causou confusão no arraial dos midianitas, que atacaram uns aos outros. E os que sobreviveram fugiram e foram mortos por israelitas de outras tribos convocadas por Gideão. Então, eu amplio o que eu disse. Está falando sobre a vitória. O que está dizendo? Teve uma redução, Deus o encorajou, ele montou uma estratégia e venceu. É isso que o texto está dizendo sobre o que está falando. Vamos lá, em uma frase. O que esse texto me ensina hoje aqui para a nossa igreja 2024? Onde a gente não luta contra a midianita, a gente não é chamado a lutar contra pessoas. O que esse texto está fazendo na Bíblia para nos instruir hoje? Em uma frase, eu escrevi bem simples. Tá? Ótimo, é isso. A glória do Senhor e não de homens. Isso simplificadamente resume o ensino. A glória é do Senhor e não de homens. A gente pode tentar colocar um pouquinho mais nisso para ser mais específico, tá? Mas glória de Deus está no ensino. Tá. Claro que está. Confiar no Senhor? Confiança no Senhor está no ensino. Quem levantou? Jaz? Confie na força do seu braço. Olha aí. Confiança na força humana. Porque Deus reduz o exército. Deus está querendo mostrar. Não é a força de vocês. Porque a glória não é de vocês. A glória é minha. Só que Gideão tem que obedecê-lo. Gideão tem que confiar. Porque Deus fala para ele, se você ainda teme, vai lá e ouve isso.
É curioso também, que aqui no 9, o Senhor fala a ele, vai que eu entreguei. Entreguei. Daí depois, quando ele tem a visão do sonho, ele fala, vamos porque o Senhor entregou. Então ele já confia, Ele já confia, entregou, já ele confia. Na palavra, depois de tanto teste, Ele usa o mesmo... ele usa o mesmo verbo no passado, já entregou, é nosso. Não olhar tanto para as circunstâncias, achar que a gente não consegue, devido às nossas circunstâncias, às nossas limitações, que Excelente. Deus vai fazer o plano dele na nossa vida, independente da gente. Excelente, claro que isso não nos deixa paralisados. Não, mas mas a gente quer, eu quero dizer assim, não que é a pela gente minha fica força. querendo fazer. Sara quis fazer. Quis dar um jeitinho Quis na dar um promessa. jeito, né? Então não confiou plenamente, né? É como a gente, que eu estou falando. Nós somos, como você falou, nós somos Gideão. A gente está sempre querendo ajudar Deus a fazer alguma coisa. E está sempre sendo encorajado, porque a nossa fé é sempre vacilante. Sempre vacilante, a gente precisa ser lembrado de quem é o Deus que está conosco. Não? Olha. Eu acho que a Bíblia fala, né, nem por força, nem por poder, mas pelo Pelo meu Espírito diz o Senhor. Agora, a nossa luta não é contra carne e sangue, certo? Nossa luta é contra pecados. Que texto do Novo Testamento nos fala de batalha? De nos prepararmos para uma batalha? Efésios 6. Qual é a armadura de Deus? O capacete da salvação. Salvação não é algo que a gente tem em nós, é o que a gente recebe. Couraça da justiça, que é de outro, que não é nossa. Os calçados do Evangelho, que é o Evangelho que fala sobre outro, não sobre nós. O que mais? Escudo da fé, que nós recebemos, é nos dada. Todo nosso equipamento para a batalha, nenhum é nosso. É tudo dele. Porque a batalha é dele. Nós temos que nos revestir do que é dele. Porque a batalha é dele. Na nossa batalha contra o pecado, nós temos que confiar no Senhor, reconhecer nossa fraqueza, a independência de Deus em meio às circunstâncias e obedecê-lo. O que eu coloquei aqui como ensino é: o Senhor é quem batalha e quem vence por seu povo. É o Deus quem batalha por nós, usando meios e instrumentos improváveis. Como assim? Que Gideão é alguém muito provável para batalhar? De jeito nenhum. Ele é um medroso. Você, eu. Mas Deus batalha e vence usando meios assim como nós. Porém, esse povo tem que reconhecer-se fraco e incapaz, confiando no Senhor e obedecendo, para que a glória seja dele. O que eu aprendo com esse texto é que eu tenho que me reconhecer fraco, 300 contra 135 mil, para eu depender de Deus e confiar em Deus, para que a glória seja dele. Na minha batalha contra o pecado, contra as circunstâncias, eu tenho que dizer: Senhor, eu não consigo por mim. Eu preciso tomar o capacete da salvação, que Ele me deu a salvação. Preciso tomar a couraça da justiça, que é dele para mim. Eu preciso me revestir do que é dele. Dizer: eu sou fraco, eu não consigo. Eu preciso do Senhor lutando por mim, batalhando essa minha batalha. Quando você se reconhece ali, aí é que você é forte. Esse é o paradoxo do Evangelho, gente. Nós crentes precisamos ouvir o Evangelho todo dia, porque a gente insiste muitas vezes em fazer pela nossa força. Mas quando Deus fala assim: eu vou reduzir esse seu número aí, menos. Para, se ajoelha, se prostra no chão e fala: Senhor, eu não consigo. Agora você está numa posição que você está dizendo: faça, Senhor, eu me coloco sob a tua direção. E como é que Ele nos instrui a batalhar? Não precisa de sonho mais não, gente. Não tem a imaturidade de guiar por sonho ou por lã molhada. Ele já está revelado aqui. Lembra, Gideão é alguém que está longe um povo distante do Senhor. Está adorando a Baal, o pai dele. Ele precisa de coisas
imaturas para que Deus fale com ele. Nós não estamos distantes do Senhor, nós temos a revelação completa. Não precisamos de sonho, de sinal, não. Aí o que a gente precisa fazer é: Senhor, eu sou fraco, reconheço, eu não consigo por mim. Lute por mim, Senhor. Tá aí. Esse tem fé, porque sabe que na sua força não consegue. Esse é o nosso texto. Maravilhosa batalha contra os midianitas. Só que, gente, spoiler de semana que vem, vai dar problema pro Gideão. Vai terminar mal, e muito mal. Você acredita, Fê, que Gideão semana que vem vai terminar mal? Eu não lembro da história. Vai terminar mas mal. É maravilhoso, Gideão. Vai descer a ladeira, vai ser ruim para Israel. Eu estava comentando aqui com eles, que ele também falou mais tarde, né? Comentando sobre os atos proféticos. E eu assim, o texto de Gideão, assim, é bem, assim, algumas partes é bem viva para mim, porque eu fui ensinada sobre atos proféticos, né? Hoje é óbvio, né? Tem um pensamento, mas eu já até fiz atos proféticos. Então, mas por causa de Gideão. Infelizmente, Gideão é uma das histórias mais usadas no meio pentecostal para isso. Prove a Deus. Senhor, se o Senhor está comigo mesmo. Gente, isso é imaturidade, não é exemplo. Isso é uma descrição do que ele fez, não é algo para a gente fazer. Tem uma, então, assim, é algo que ele foi fraco, ele foi vacilante o tempo todo, precisava de instrução. Nós temos maturidade na fé, esperamos que tenhamos, né? Eu espero que tenhamos, cada vez mais. E o grande ensino é: reconheça a sua fraqueza. Reconheça a sua fraqueza. Porque a glória não é sua, a glória é dele. É isso que o texto mostra. É uma maneira da gente ler a Bíblia, colocando exatamente Cristo no centro do negócio. Porque até na reunião de professores, a gente discutiu isso. Como colocar a Cristo, história não é de Gideão, é do Deus de Gideão. Exatamente. A história é do Deus de Gideão. A história não é de Davi, é do Deus de Davi. Então, quando a gente passa a olhar assim... Quem é o herói? Quem é o herói nunca é o personagem da Bíblia, porque ele é fraco, morto, é pecador como todos nós. E assim, levando, você falou, como é que isso nos leva para Cristo? Ora, Deus venceu os nossos inimigos pelo meio mais improvável que alguém poderia imaginar. Alguém nascendo numa manjedoura, que falou: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Alguém que era de Nazaré, é tipo assim, é como falar, é do Capão Redondo. O que veio a sua imagem? Não vem coisa boa. De fato, gente, não vem coisa boa. Mas imagina você falar assim: o Messias vem do Capão Redondo. Não pode. Porque a nossa imagem vem lá da ZL. Mas tem essa imagem. É o que Israel tinha de Nazaré. E era pior. Já morei em São Mateus, eu sei como que é isso. Era pior, porque a imagem é ruim. Não é coisa boa. Não pode ser de lá que vem. É improvável. É um meio que ninguém imagina. É um meio fraco. Só que é o que ganha de fato dos inimigos. Ele destrói os inimigos para sempre. Mesma coisa quando Samuel foi lá, né? Davi, você não tem mais filho? Ah, tem. E eu falei semana passada, isso é da Bíblia toda. Vamos lembrar? Quem era o primogênito de Adão e Eva? Caim. Não foi ele. Quem era o primogênito de Rebeca? Esaú e Jacó. Não foi Esaú, não foi o primogênito, não foi o que era esperado, foi o improvável de Raquel. Quem foi o filho de Raquel? Que foi José, um improvável. Quem mais? Davi, o improvável. Davi tinha muitos irmãos, né? Ele era o improvável. Gideão, o improvável. Eude, o canhoto, o improvável. Deus trabalha assim. Então, se Deus usou Gideão, ele pode te usar, viu, gente? É nesse nível, porque se Deus usou um cara tão vacilante como Gideão, ele pode usar um cara que nem eu. Eu sou também assim. Não é para você falar, seja como Gideão, é. Confie no Deus de Gideão, porque ele usa a gente até que nem Gideão ele usa. Um cara tão fraco que nem Gideão ele usa, ele pode te usar. Porque a força é a glória dele. Deus abençoe. Vamos ficar em pé. O que você disse em questão do juiz. Pode parar.
Libertadores ali,